Jesus Cristo esteja repousando em vosso lar, hoje e para todos sempre. Nosso vídeo já está se preparando e nós estamos agora prontos para receber os nossos convidados. Muito bom! Sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos, já estão se aproximando. Opa, já tem o pessoal chegando aqui. Sejam bem-vindos, nossos irmãos da Igreja da Assembleia de Deus. Muito bem-vindo. Que maravilha. Quero saudá-los todos com a paz do Senhor Jesus. Opa, irmãos de São Paulo também estão se chegando. Estou em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Muito bem. Que maravilha. Nesta noite, meus queridos, nós voltamos com a nossa maratona, com a 7ª série do livro de 1 Reis. Estamos na apresentação deste livro e nele nós estamos conhecendo como estruturar uma igreja física. Tá? Você que está iniciando um trabalho evangelístico, iniciando uma igreja, né? Eu tenho um grupo que está aqui comigo, está iniciando também uma igreja, né? Eles estão iniciando. Que maravilha, irmãos. Espero que vocês estejam aproveitando este momento para que a vossa igreja ela possa deslanchar. E o segredo, não esqueçam, é meditar na palavra, explicar os versículos da Bíblia. Não se preocupem, não se preocupem com a demanda de ensinamentos que hoje nós temos no nosso Google, no IA. Né? O IA é fantástico, né? Ele te fala tudo que já está acumulado no sistema de comunicação. Não se preocupem. Agora, busquem a experiência maior. A experiência maior é aquela de você entrar no quarto, fechar a porta sobre ti, orar ao teu pai que em secreto te vê e ele vai te recompensar. Ou seja, ele vai revelar a essência da palavra. Que esta Deus não abre para ninguém. Por isso que ele disse que aos sábios e entendidos o Senhor ocultou os seus mistérios e revelou aos seus pequeninos. Isto quer dizer que a IA não tem os mistérios mais gloriosos em seu domínio, em seu sistema. Nem o Google, nem a teologia. Porque a esta está nas mãos de Deus. Então nós precisamos ver justamente e compreender o que significa revelação na palavra, a palavra revelada, palavra profética. Né? Então todos esses momentos são questões espirituais. Só que ela nunca pode ferir a doutrina bíblica. Ou seja, o que é a doutrina bíblica? Aquilo que já foi estabelecido de Gênesis ao Apocalipse. Né? Então esse detalhe aqui é muito importante. Oh, meus amados irmãos, epa, que maravilha! Eu não acredito. É uma família que nós trabalhamos aqui em São Paulo e eles foram para o Japão. Estão conosco nessa noite. Que reencontro, hein? A internet é fascinante, né? Nós estamos na Igreja Sem Parede. A Igreja Sem Parede, buscando justamente não criticar denominação nenhuma, mas enxergar o teor profético na Bíblia para vivermos dentro de uma igreja física, dentro do nosso caminhar dia a dia. Não importa caminhar hoje, amanhã e a cada dia. Então, nosso objetivo é este, viu? Que maravilha! Tome o seu assento, fique à vontade. Que maravilha! Qualquer dúvida, nos contate. E
os problemas de orações, aflições que você estiver enfrentando, nós temos um grupo de oração que ora às 3 horas da madrugada, que ora constantemente. Temos, temos tido muitas experiências, muitas bênçãos neste trabalho, nessa atividade que nós assumimos, né? De justamente estarmos orando uns pelos outros, né? Não se preocupe, porque uma vez um pastor ele me parou e falou assim: mas você pregando na internet, igreja sem parede, mas aí você não está diretamente com a pessoa. Mas eu não sou o bençoador, eu não sou o dono da bênção. O dono da bênção, ele tem um nome: Jesus. Né? Ou não vemos na palavra que aquele centurião, aquele soldado, né, que tinha a ordem sobre os seus soldados, ele foi até Jesus porque o seu servo não estava bem de saúde. E aí ele pediu: Senhor, meu servo não está bem, ele perfeitamente, vamos lá na sua casa. O senhor ia na casa dele. Ele falou assim: opa, não sou digno. Essas coisas que é o mistério que nós precisamos viver. Nós precisamos viver a experiência, porque ela é que nos fortalece na nossa caminhada. Não sou digno que entres no meu telhado, debaixo do meu telhado, mas uma palavra só, o meu servo ele será curado. O Senhor nunca viu um homem com tanta fé assim. Então vai e seja conforme tu disseste, né? E o Senhor deu uma bênção. Aquele homem creu. Ele voltou para reclamar? Ele voltou para discutir se o servo foi curado ou não? Eu me lembro, eu me lembro que eu estava numa igreja, se eu não me engano, ali em Guarulhos. Fui lá naquela igreja e ali estava a mensagem que o Senhor deu ali no meu coração para pregar naquela noite. Foi justamente esta mensagem aqui que eu estava pregando, né? E na medida que estava pregando, já tinha uma pessoa passando lá fora e ia para o hospital. Ela ia para o hospital porque a esposa dele estava em momento difícil, né? E ele ficou sabendo, ele saiu do trabalho, foi para o hospital, mas parou na porta da igreja e entrou. E ele entrou. E aí nós estávamos trazendo justamente essa mensagem, né? Que o Senhor Jesus admirou a fé deste homem e o Senhor não precisou ir lá na casa dele. Ele simplesmente vai, né? E seja assim como o teu servo, como tu dissestes. Está tudo certo. E ali, quando eu estava atendendo este homem, ele, ele, ele ouviu a mensagem e ele disse: eu pensei a mesma coisa. Senhor, agora eu vou lá para o hospital e eu tenho certeza que o Senhor já deu uma palavra. Uma palavra só. Pronto. Eu já recebi esta palavra. Agora eu vou ver minha esposa. Entendeu? Vai ver minha esposa. E o interessante é que ele chegou lá no hospital, né? E a notícia que ele estava levando é que ela não estava bem mesmo. Não estava bem, né? E ela estava já em ponto também até da gravidez dela. Então ficou totalmente preocupado com tudo isso. E ele chegou no hospital. Isso depois, em outro culto, ele retornou junto com a esposa, né? Que maravilha, foi uma benção. Isto que é importante, que nós precisamos viver como igreja, templo do corpo do homem, templo do Espírito Santo. Né? Então, é nesse aspecto. E aí ele foi, chegou no hospital, minha esposa, sua esposa não está aqui. Ele já ficou apavorado, ficou triste, meu Deus, como não está aqui? Eu falei: não, sua esposa pode ir lá na
na questão médica ali que eles vão te dizer. Aí ele foi para lá também já tudo preocupado. Aí conversou com a esposa, falou, não, você pode ficar se preocupado. Ela já recebeu alta e já foi levada para casa. Está tudo bem, também com a criança, não teve problema nenhum, né? Está tudo controlado. Aí ele saiu glorificando o Senhor. Chegou em casa e contou a experiência. Que ele veio para ver a esposa, passou na igreja, recebeu essa palavra, uma palavra só. E meu servo será curado. Né? E está tudo bem. E depois ali passou um tempo, veio o nascimento da criança, e foi uma festa, e eles continuaram. Não sei se estão até hoje, mas enquanto eu estava ali com eles, eu acompanhei, né, a vidinha deles, sempre orientando, sempre seja umberiano, sempre busque experiência com Deus. E a experiência. E que maravilha! E ali foi. Foram experiências notáveis. Né? Muitas experiências. Quem tiver curiosidade de conhecer mais as experiências, eu tenho um livro, né, que está registrado no Face e que está lá, o Ministério do Senhor Jesus no seu chamado. Tem um livro que eu escrevi, né, dentro desse aspecto. Se você tem curiosidade em ver como que é o plano de Deus, o projeto de Deus, como é que Deus usa as nossas vidas na sua presença, o livro está lá. Ah, tem um outro livro lá também, Cantares de Salomão no Teor Profético. É só você ver lá no Face que você tem as informações. É um livro que ele, por enquanto, ainda não é físico. Ele está online. Você adquire o livro e lê no seu celular. A tecnologia, né? A tecnologia está aí. Oh, meu irmão, que maravilha! Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, nossos irmãos aí também. Que maravilha! Tome o seu assento, meu jovem. Toma seu assento. Que maravilha. Opa, meu irmão francês também já está aqui em ativa conosco. Seja bem-vindo também. Nós já vamos começar. Falta só um pouco mais. A gente ia começar às 20 horas. Pode ser que a gente inicie um pouco mais cedo. Nós só vamos falar sobre 4 slides nesta noite. Vamos apresentar a mensagem dentro desse teor profético, que é o livro da monarquia, né? E dentro do livro de Reis, nós aprendemos como amarmos os nossos irmãos, como cuidarmos dos nossos irmãos, né? Vimos a evolução que Salomão desenvolvendo a construção do templo. Nós vamos observar todos esses detalhes. E aí vai ter um questionamento, né? Vai ter um questionamento aqui, em que muitos olham para o templo de Salomão e já realmente sela, porque o templo já é físico. Então, qual é o entendimento? Já não é algo móvel, algo que tem que ser desmontado, como era o tabernáculo, como era a tenda de Davi. Não, agora é uma estrutura sólida, né? Então nós vamos observar esse detalhe, né? Então muitos definiram que o templo que foi construído por Salomão deu a entender a todos que agora temos uma igreja física. E não é nada disso. Ou é? Vem comigo, eu vou te contar tudo. Que maravilha! Opa, nossos irmãos estão chegando. Continuem chegando, meus irmãos. Que maravilha! Que maravilha! Né? Que bênção! Que bênção mesmo! Que maravilha! Vamos aguardar os nossos irmãos chegarem. Estão chegando. Sejam bem-vindos. Tome seu assento, meu irmão. Glória a Deus. Que maravilha. Vimos na aula passada realmente que a estrutura
do reino, né? De Salomão como rei ali. Ela tomou uma performance extraordinária, ou seja, envolveu muitas pessoas para estruturar o reino. Observamos os seus trabalhadores, e todos eles tinham os seus recursos. Irão chegou também com os trabalhadores. Salomão pagou salário a todos. Porque é assim, né? Assim nós já começamos a observar. Numa estrutura de igreja, o caminho é este. Enquanto nós somos uma igrejinha pequena, então todos se ajuntam, todos dão sua contribuição, seu voluntarianismo, né? A questão de voluntário, né? Ofertando ali, ajudando aqui, apertando aqui, mas é o crescimento. Não é verdade? Foi assim que aconteceu com Moisés no tabernáculo. Depois que todo o recurso foi estruturado, ninguém tinha problema de passar fome, não. Era o maná de manhã, à tarde, à noite, alimentação, precisou da carne também, veio, nada faltava. E Salomão também, ele dizia, olha, estamos em paz, não temos achado problemas de guerra, de tribulação, todos comendo bem, bebendo bem, todos felizes, todos glorificando a Deus. É este o caminho. Deus criou os céus e a terra, criou esse globo terrestre, colocou o homem para viver, para desfrutar. Então nós temos que orar para que a violência seja extirpada, ela venha cair cada dia mais, porque hoje ela está no seu clímax, né? Feminicídio, o desrespeito à vida. Então nós temos que interceder isso. Você ora para que Deus possa abençoar nesse sentido? Então nós temos que estar atento, né? Atento nesse aspecto. E é dentro desse aspecto que nós precisamos estar sempre vivendo este momento profético das nossas vidas. E isto é maravilhoso. Né? Que o Senhor possa abençoar-nos cada vez mais. Que maravilha! É maravilhoso. Né? Então, nós temos que estar intercedendo para vivermos este momento. E aqui o que nós vemos? O que nós vemos aqui? Aí nós vemos que nós precisamos estar glorificando o Senhor, orando. Né? E aí nós olhamos para este livro, começando, nosso irmão, tome o seu lugar, meu irmão, fique à vontade. Olha os peruanos chegando aqui também. Tivemos grande experiência lá no Peru. Mas nós temos que estar orando, queridos, porque quando olhamos para o livro de Reis, vemos o milênio. Então toda essa glória que Salomão está vivendo, né, vai estar demonstrando como será o milênio na Terra. E já imagina isto? Todos os países, todos os reinos se reportando a Israel, ou seja, desfrutando da sabedoria que Salomão ali expressava diante de todos. Era assim. Então, será glorioso isso. Mas lá na frente também vai ter degraus a descer, que é quando nós perdemos a sensibilidade de Deus.
Então, o que nós estamos vendo aqui em Reis, a majestade, a glória, conservar isso é como diz Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Gente, é coisa maravilhosa. É coisa gloriosa. Oh, meu irmão, seja bem-vindo. Olha nossos irmãos aqui, Rio das Ostras. Seja bem-vindo. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Já vamos começar. Mais uns minutinhos. Vamos fazer o nosso clamor. E aí, neste momento do clamor, coloque no seu coração o que você quer que Deus faça. Missionária Cássia, que maravilha! Quero agradecer a irmã, viu? Tem nos dado uma ajuda muito grande. Nós temos algumas famílias que nós estamos cuidando, né? Dando alguns recursos, ajudando, né? E a missionária tem nos ajudado, né? Com as suas ofertas. E se você mover no seu coração esse desejo de querer nos ajudar nesse aspecto, você pode encontrar no nosso Face aí, o nosso Pix está registrado, né? E o valor que você tiver, o tamanho da sua alegria, você manda para nós e o Senhor vai nos dar uma grande bênção. Né? Por isso que eu agradeço a irmã missionária, né? Que tem nos ajudado aí, os irmãos também que têm nos apoiado. Então, as famílias que nós estamos ajudando são 3 famílias que ainda nós estamos, né, acompanhando gradativamente. Mas tem sido de boa ajuda. Amém? Vamos lá? Falta 1 minuto. São 19h44 do horário de Brasília. Que maravilha! Que maravilha! Muito bom! Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Que maravilha! Pausado, muito bem. Ok. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós clamamos neste momento para que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre nossas vidas. Sobre esta 7ª aula, Senhor, que iremos apresentar nesta noite, o Senhor põe as tuas boas mãos e a tua palavra, Senhor, a tua palavra revelada, no teor profético, venha estar na nossa mente e no nosso coração e possamos transmitir para o aprendizado de nossas vidas, de nossa caminhada, junto à igreja física, junto, Senhor amado, na nossa caminhada no dia a dia, no nosso cotidiano, que o Senhor venha nos dar uma bênção. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, por aquilo que falamos, o que fizemos, que não tem glorificado o teu nome. Vem, Senhor, estar conosco, porque nós sabemos que tudo está nas tuas mãos. As nossas vidas estão nas mãos do Deus vivo, que és tu, Senhor. Por isso continua conosco, nos abençoando, para que no fim de todas as coisas, nós possamos, ó Pai, alcançar
a bênção da vida eterna. Senhor, dai-nos a tua bênção também sobre a proteção dos homens malignos. Senhor, é muito terrível o feminicídio, a violência. Cada dia, Senhor, cada reportagem entristece nossos corações. Que o valor e o respeito ao semelhante, Senhor, está distante de cada pessoa. É como se estivéssemos vivendo a frieza espiritual no mundo. Isto mesmo, Senhor, a frieza espiritual no mundo. Como tua palavra, nos ensina, diante dessas situações, o amor de muito esfriarão. É assim, Senhor. Mas livra-nos, Senhor, deste momento. Conceda-nos a tua bênção. E pelo poder glorioso do sangue de Jesus, brinda, Senhor. Nos esconde, nos faz invisível de todos os males. Que possamos sair para o nosso trabalho, para a nossa casa. Senhor amado, que nós possamos ir para nossos estudos. Senhor, até mesmo ir a uma igreja, cultuar a Ti, Senhor amado, e abençoar a nossa entrada e a nossa saída, desde agora para todo sempre. Fica conosco e que possamos sair dessa live amando mais a Jesus e que a revelação da Tua palavra venha ao encontro de cada necessidade de cada um de nós. Nós oramos assim e cremos que já estás operando em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vou tentar cantar um hino aqui para vocês. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. E posso crer, creia você também no amanhã. Você não vive mais o amanhã? Parou, desistiu? Não! Creia no amanhã, porque Ele vive. E temor, medo, não há. Mas saiba
que o Senhor está cuidando da sua vida, da minha vida. Tudo está nas mãos do nosso Jesus. E Ele vivo está. Que maravilha! Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos, Senhor amado, o teu nome e glorificamos a ti, ó Pai, por tudo que tem realizado, Senhor. E pedimos que receba o nosso louvor, a nossa adoração e agora sê conosco na tua palavra, Senhor, e revele, Senhor, aquilo que o Senhor queira, Senhor, fazer desse projeto da obra salvadora em nossas vidas. Cremos que ela é um mistério para a nossa vida e precisamos compreender. E sabemos que tem muitos professores, muitos pastores, missionários, todos empenhados para justamente dar o seu melhor, como o Gambatê, né? Como o Gambatê, Senhor, ou seja, dá o seu melhor. Então, que eu também dê o meu melhor, o meu Gambatê. Venha no Senhor conceder a sua bênção, para que possamos sair desta live glorificando o teu nome. Te louvamos, te adoramos, e assim o fazemos em nome do Senhor Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá. Então nós vamos lá. Muito bem. Muito bem. Que maravilha. 1 Reis, capítulo 6, de 1 a 38. O livro de Reis, como vemos, é o livro da monarquia, onde o reinado passava na mão de filho, do outro, o mais velho, depois faltava o mais velho, entrava o outro e assim, né? Hoje nós estamos no presidencialismo, né? Esta grande mudança. Mas tem muitas denominações que ainda continuam com a monarquia, né? De pai para filho, a igreja vai passando. Mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá, 1 Reis capítulo 6, o versículo 1 já vai nos trazer uma informação profética. Diz assim o versículo 1: E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, chamado no mês de Zive. Este é o segundo do mês. Após isso, começou a edificar a casa do Senhor. Queridos, esse primeiro versículo já tem uma informação extraordinária. Porque possa ser que muitos de nós parou no tempo. Não sabemos mais o que é alegria, não sabemos mais o que é um esplendor da nossa vida, né? Um brilho de luz no nosso coração. Perceberam? Mas nesta noite o Senhor quer mudar essa história na sua vida. Ele quer te restaurar, te renovar e fazer você viver o mês de Zive. Perfeitamente isto que eu disse a você. Aqui, o texto, ele revela que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Então nós vemos aqui um diferencial, porque o povo ficou escravo na lei de Faraó, debaixo da lei de Faraó, debaixo, na verdade, do jugo de Faraó, por 430. Este foi o período que o povo ficou à mercê de Faraó. Mas o versículo aqui, ele vai nos abrir uma questão de tempo. Né? O tempo. E dentro desse tempo, 480,
no ano 480, que era o quarto do reinado de Salomão, começou ele a edificar a casa do Senhor. Então, olha, 50 anos depois da escravidão ali, da saída do povo de Israel, agora nós temos aqui Salomão edificando o templo. Então, o mês de Ziv, o que significa o mês de Ziv? Que eu já até adiantei para os irmãos. Luz, luz, brilho, radiância. Então, Ziv, ele vem do hebraico e nos remete ao quê? Ao esplendor da primavera. Então, o que é o iniciar da primavera? É o nascer das flores. Então, o que é isso? É você renascer nessa noite, meu querido. Meu irmão, minha irmã, a luta tem sido grande. Os desafios têm sido grandes na sua vida. Então, o mês de Ziv vai brilhar hoje na sua vida, para que você seja restaurado na presença do Senhor. Vamos ao versículo 2. E a casa do rei Salomão, e a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento e 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Queridos, este versículo aqui reporta justamente o iniciar da construção. Teve medidas. E tudo isso foi descrito por Davi. Foi trabalhado por Davi. Davi acumulou também recursos, como ouro, como prata, o que ele conquistava nas guerras. Ele ia guardando tudo, porque ele já estava com o desejo no seu coração de construir uma casa para o Senhor. Mas aí o Senhor, ele permitiu, mas não Davi, porque Davi estava muito envolvido com guerra, muito sangue, muitas destruições, muitas lutas. Então ele separou isso para Salomão, o filho, um dos filhos de Davi. Muito bem. Então, dentro desse aspecto aqui, cabe dizer que a estrutura do templo de Salomão, nós vamos observar muitas mudanças. Está no mesmo teor profético do tabernáculo, mas os utensílios, a estrutura, o tamanho, toda tomou uma nova performance. Por que isso? Porque a história vai mostrar que Israel e Judá se unificaram com o único rei, Salomão, né? E com uma única grande estrutura entre povos. Então tudo se movimentou para a demanda do povo. Ok? Então isso é muito importante dizer. Agora, a respeito do côvados, é muito importante também entendermos a questão do côvado. Aqui a palavra fala de 60 côvados. Cada côvado tem 45 centímetros. Significa que o comprimento deste templo é de 60 côvados. São 27 metros. 20 côvados de largura. 9 metros. E altura, 30 côvados. 13 metros. Então, dentro desse aspecto, começa então a construção. Só para você saber o que significa o côvados, né? Muito bem. É uma forma de medição da época. Versículo 3. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. Então, o que nós vamos ver aqui? Os 20 côvados, né, que remete a 9 metros. Os 10 côvados de largura vai remeter a 4,5. Então, tudo dentro deste aspecto, nós observamos acerca do pórtico. Esta era a medida do pórtico. Mas o que significa o pórtico profeticamente para nós? Profeticamente para nós,
é as boas-vindas, é o mesmo que você ouvir Deus falar para você: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que tenho vos preparado para vós. Então, o pórtico, ele justamente, é, ele nos fala do sustento do portal de boas-vindas. Então, quem olhava para o pórtico, que é a parte superior, né, que sustentava ali as colunas, veja a beleza, a grandeza de quem olha para aquele momento. Profeticamente, o Senhor está dizendo assim: bem-vindo. É o chamado de boas-vindas. Vinde, bendito de meu Pai. Então, essa construção aqui é grandiosa. É o que nós vamos ver detalhes a detalhes. Nós tínhamos lá uma bacia no tabernáculo de Moisés, né? Aqui nós vamos ter 5 de um lado e 5 do outro, né? E uma grande na parte é, central, né? do templo. Isso é maravilhoso. Reis, capítulo 6, de 4 a 10. O que nós vamos ver aqui no versículo 4? E fez para a casa janelas de gelósias fixas. Gelósias fixas. Que maravilha! O que isto vai representar para nós, essas gelósias, descrita no texto? Ele tem uma função extraordinária. E essa gelósia, ela nos faz lembrar, sabe quem? Moisés, quando foi lançado no rio Nilo, né? No cesto, com betume sobre aquele cesto, para que a água do Nilo não penetrasse dentro do cesto. O Nilo nos fala justamente deste mundo, do sistema religioso, do sistema que era vivido ali nas mãos de Faraó. Então, o que ocorre? Betumado, o betume aí é a oração, é a súplica, é o clamor que a mãe ali fez e a sua filha, que acompanhou toda a trajetória de Moisés dentro do cesto. Então, isso é interessante. As gelósias tinham o mesmo teor. Por quê? Eram pequenas grades, eram fasquias de madeira que eram colocados no vão de janelas ou das portas. Qual era o objetivo dessas gelósias? Essas pequenas fasquias, grades de fasquias, ele diz assim, eram como se fossem grades, né? Grades de fasquias. E ali eram colocadas nas portas, nas janelas. Isto era para proteger da luz do calor do deserto. Percebeu? Faz uma diferença. O templo está ali estabelecido. Ao redor, o grande deserto, o sol, né? O calor, que a luz interagia durante o dia, é causticante, né? Perceba? E o deserto é o mundo em si, é a estrutura deste mundo. Agora, você, sem Deus na sua vida, o que ocorre? Você perde a direção. Você passa a ser conduzido pela sua própria razão. Né? Então, quem entrasse no templo, do lado de dentro para fora, você conseguia ver tudo pela janela, pela porta, o que está acontecendo lá fora. Você consegue ver. Mas
O que vem de fora para dentro, as gelósias, elas retiam. Elas retiam. Então, através da qual se pode ver sem ser visto. Você está vendo como está o deserto. Como é que está o mundo hoje, meu irmão, meu amigo? Como está? Violento. Violência de extrema. As notícias que nós temos aqui do Rio de Janeiro, em termos de segurança, é preocupante. Mas, no Senhor, nós temos que lembrar de Lamentações, capítulo 3, o versículo 26, que diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, quem está dentro vê como está o deserto no mundo. Então, nós estamos vendo como é que o mundo está se portando sem temor, sem respeito à vida. Então, nós temos que estar no clamor constante e com a esperança. Não podemos desistir do nosso Rio de Janeiro, do nosso São Paulo, do nosso Brasil em si. Não, nós temos que continuar intercedendo pelas nações também. Então, o bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, não adianta eu querer tomar frente. Deixa o Senhor Deus cuidar de todas as coisas. Agora, o clamor não pode faltar. A oração sem cessar não pode faltar. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem de um soldado militar. Ele entra em um estabelecimento e ele bate na pessoa ali, né? E terminou dando uns tiros na pessoa por causa do barulho. Ele esqueceu que ele tem ali o poder da lei. Ele poderia muito bem chegar lá, fazer a reclamação. Olha, o barulho está grande, eu não consigo dormir, os moradores estão reclamando muito. Pronto, deu o aviso. Repetiu. Pronto, eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu vou abrir uma ação, né? Eu vou registrar um boletim de ocorrência para que esse indivíduo aprenda que tem que se respeitar o momento de silêncio, ter um equilíbrio na sua empresa, na sua forma de trabalho. Perceberam? Não, ele tomou a lei nas suas mãos. Então é isso que está acontecendo no mundo. Nós precisamos estar mantendo a esperança, mantendo justamente a esperança de que tomar a lei nas mãos não é o caminho. Por isso que o Senhor Jesus ele nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Então, não entre em contenda, não entre em conflito, porque você tem um problema. Aí quando você entra no problema com a sua própria razão, você adquiriu um problema maior ainda. Percebeu? Então você tem que fugir disso. Né? Então você está observando aqui de dentro de você. Você está observando o mundo aqui fora. Lembra que as gelósias, você pode ver, mas você não precisa se envolver. Porque quem está lá fora não vê que o seu coração é um coração realmente de paz, de tranquilidade, de temor a Deus. Não, porque o desrespeito da vida está aí. Mas se você permanecer no clamor, confiando no Senhor, mantendo a esperança, aguardar em silêncio, a salvação do Senhor, o socorro do Senhor será presente. Olha que maravilhoso que nós alcançamos aqui no ensino do versículo 4
ao versículo 6. Vejamos, então, 1 Reis, capítulo 6, de 7 a 10. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui nesta construção do templo. Versículo 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, e de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Queridos, que versículo glorioso é este! Vejam, e edificava-se a casa com pedras preparadas. Sabe o que nos reporta isso? Pedras preparadas? Nos reporta a experiência que viveu Davi quando pegou as 5 pedras do ribeiro. Quem é o ribeiro? É tipo do Espírito Santo, que ela bate na pedra. Se ela é pontual, quinas, com pontas, é assim que nós somos. Difíceis de ser tratado. Cada um de nós temos uma personalidade diferente uns dos outros. Mas se o Espírito Santo trabalhar conforme a água, queridos, vai passando ali naquela pedra, vai lapidando ela, vai dando um formato para ela. Percebam? Então, essas pedras preparadas é justamente a operação do Espírito Santo em trabalhar as nossas vidas na construção do templo, porque o corpo do homem é templo do Espírito Santo. Então o Senhor, ele quer pegar estas pedras e construir a sua morada dentro da sua vida. Estão percebendo, queridos, quem é este templo? Quem é esse templo? Esse templo, estão percebendo que Deus, ele trouxe ali uma construção física, visível a todos, para mostrar como ele vai trabalhar dentro do meu e do seu coração. Essa casa está sendo construída, está sendo edificada pelo querido Espírito Santo, sem barulho, quietinho. Muitas das vezes você diz: ah, Deus não me ouve, Deus não me ajuda mais, Deus não me socorre mais, ele está distante. É sem barulho, em silêncio, mas ele está trabalhando. Você pensa que não, mas Deus está trabalhando. E se você for fiel até a morte, como diz lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Se você permanecer firme, deixando o Espírito Santo lapidar o seu coração, porque o coração do homem é assim, é pedra. O coração do homem é pedra. Mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar, lapidar o seu coração, você alcançará uma grande vitória das mãos do Senhor. Veja, sem martelo, tudo no encaixe. É assim que Deus faz conosco. Deus quer trabalhar o seu templo, que é o meu corpo, que é o seu corpo, templo do Espírito Santo. Ele quer trabalhar isso no silêncio, com uma voz mansa e delicada, trabalhando gradativamente, colocando todos os detalhes. Aí diz o versículo 8: e a porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e a do meio a terceira. Assim, pois edificou a casa e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tábuas de cedro. Veja,
também edificou as câmaras, que é as salas, né, em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou a casa com madeira de cedro. Então, toda essa estrutura de madeira, a pedra em si, a pedra fala da dureza do coração, mas se você deixar o Espírito Santo trabalhar, ele vai moldar a sua vida. Como ele fez ali, Davi pegou a pedra e com uma única pedra derrubou o grande gigante. Percebeu? E o rio é isso, é o que corre, né? Deixa fluir esse rio e lapidar a sua vida, tirar a sua agressividade, tirar a sua, esse animal que se envolve dentro da gente. Nós temos que deixar o orgulho. O orgulho, tem gente que se distancia um dos outros pelo orgulho, pela vaidade. Não, nós temos que amar uns aos outros, estender as mãos uns para os outros, né? Se é parente, oi, meu irmão, olha, tô bem, forte abraço, né? Sempre é importante estar em contato, porque no momento que você precisar, aquele parente, ele vai ser o primeiro a correr, porque é família. Perceba? Então, nós temos que deixar ser lapidado pelo Espírito Santo para que possamos um compartilhar com o outro a grandeza de Deus. Como é a grandeza de Deus no seu coração? Essa grande estrutura, com os caracóis, né? Com as pranchões, com as tábuas de cedro, que são madeiras de qualidade. Veja que coisa gloriosa. Então, queridos, o que nós estamos observando aqui? A imagem e semelhança. A imagem e semelhança que o Senhor está fazendo conosco. Então, esse templo, dentro dessa grandeza, ele quer colocar nós dentro do patamar profético. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, essa grandeza, essa qualidade toda da construção do templo de Salomão, quando se olha para a estrutura física, o que você vai ver? A imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos este templo. A madeira de cedro, a qualidade, né? Todo este momento. E aí nós chegamos a uma questão muito interessante, que é uma estrutura que foi montada. Nesse slide, não dá para mostrar para vocês ainda, né? Mas é um slide onde mostra o verdadeiro templo de Salomão. Então ele mostra toda uma estrutura, passo a passo, mostrando que o altar do incenso, bem estruturado, lugar onde se imolava os animais para o sacrifício. Quem olha assim, e se você for observar, é como se nós estivéssemos dentro de uma grande churrascaria, né? Porque vai ter todo o alimento e todos ali vão estar participando desse contexto. É justamente isso, uma matança de animais. Mas qual era essa matança de animais que era tão vivida? É porque um cordeiro teria que ser imolado para que o homem viesse ter ali a bênção do Senhor, né? Então chegou um momento que Jesus lhe disse que ele não aceita mais o sacrifício, a morte do bode, né, dos animais, porque agora ele entrava com o seu próprio sangue. Então o tabernáculo, o templo de Salomão, toda essa infraestrutura foi modificado, ficou diferenciado do tabernáculo de Moisés. Mas toda essa infraestrutura é por causa da demanda do povo, né? Então, o que ele fazia? A planta do templo. Então, aqui, na verdade, nós temos a planta de um templo, que era similar ao do tabernáculo. Mas a tenda que antecedeu era diferente.
Aqui nós temos uma, duas, três, são 5, 10. 5 de um lado do templo e 5 do outro. E uma no central com os bois, né? O gado ali, né? As 12 animais representando as 12 tribos de Israel. Perceberam? Então é coisa extraordinária. Só que a infraestrutura é diferente. Quem olha o templo de Salomão é diferente do tabernáculo lá de Moisés. Mas o teor profético, toda essa infraestrutura tem que acontecer aonde? Dentro do meu e do seu coração. Então Salomão começou a colocar em ordem toda a infraestrutura da adoração. Os músicos estavam ali presentes, né, tocavam o dia inteiro, dando a trilha sonora aos sacrifícios. Era 4.000 deles se reservavam nessa tarefa. Então, é como diz a Bíblia, né? Que eles se revezavam. Era uma tarefa grandiosa. Então, é um culto de adoração a Deus. Todo essa parte, desde o início da chegada do animal para o sacrifício, a passada pela bacia de bronze, a entrada ali nos pães da propiciação, os candelabros, eram 5 de um lado, 5 do outro. Tá vendo? Totalmente estruturar. A estrutura era diferente. Nós vamos ver parte a parte. Mas esta grandeza, o Espírito Santo de Deus quer fazer dentro do meu e do seu coração. Os sacerdotes armados tinham até isso também. Eles faziam a segurança do lugar. E já que o templo também servia como depósito de tesouro dos reis da casa de Davi. Então, veja só toda a estrutura, mostrando que toda a infraestrutura também socioeconômica estava ali para suprir toda a necessidade. Então percebam, então não tinha uma imputar serviços dobrado para os membros, para aqueles que estão trabalhando. Não. É como nós vimos lá, como passamos para o Irão. A igreja, os que trabalhavam, os que faziam a limpeza, eles tinham também o seu soldo, o seu salário, eles recebiam isso. Isso era importante. E ajudava eles também, a família, se fortalecerem cada vez mais. Perceberam? Era aquilo que nós falamos, tudo tem um limite. Você tem que olhar. Interessante que o Senhor deu um sonho nessa noite, que eu olhava, eu olhava um quadro dentro de uma igreja e ali era mostrado, parecia ser um templo da igreja batista, mas ela mostrava ali no quadro que tinha ali tal dia, todas as irmãs estavam reunidas para adorar o Senhor. Ela ia pregar, né? Era a irmã que pregava. E ali, todos estavam ali na igreja. E eu ficava observando. E de repente, eu vi um outro quadro. E este quadro tinha o símbolo da Assembleia de Deus. E também os músicos estavam ali posicionados, eles tinham seu lugar. Tinha um culto só de varões ali, que era a reunião de varões, estava lá também nesse quadro. E também eles tinham também a reunião de mulheres, né? Servas guerreiras era o nome. Mas elas tinham um dia específico e elas mesmas pregavam, elas faziam louvor, elas dirigiam.
e apresentava o culto, dava oportunidade. Eles dão muito. Interessante que quando você visita a igreja da Assembleia de Deus, se eles veem que não é você o pregador, mas eles te dão uma, uma saudação, né? Ou meu irmão, venha dar uma saudação para a igreja. E aí você dá uma palavra de 2, 3 minutos, era uma saudação. E a igreja vai te conhecendo, né? Achei interessante isso. Né? Mas veja, todo o trabalho feito, é, quarta-feira era reunião de oração. Então, tinha ali os irmãos daquele grupo de oração, eles se reuniam, eles faziam o culto, eles que designava. Tinha até a madrugada também. Eu fui muitas vezes aqui na Assembleia, só que eles fazem às 8 da manhã. Eles fazem às 8 da manhã, vai até às 10. Das 8 às 10. Né? Momento de oração. E orava, hein? Não tinha conversa não, orava. E assunto, e mais outro assunto, e mais assunto. Daqui a pouco cada um fazia a sua oração. E ó, joelho no chão, hein? Joelho no chão. Falei, meu Deus, que maravilha. E chorava nos pés do Senhor. Mas tudo isso eu via nesses quadros de avisos. Perceberam? Então Salomão aqui estava fazendo a mesma coisa. Possivelmente eles estavam observando isso também na estrutura que Salomão foi montando no tabernáculo. A posição dos instrumentistas, a posição dos sacerdotes, dos levitas, né, dos cantores, a posição também pode ser das mulheres também. Todas elas tinham. Vocês sabiam que a bacia de bronze, quem construiu a bacia de bronze eram as mulheres? Elas tinham essa bacia de bronze porque elas faziam o espelho, né, uma forma para que elas viessem se verem, né, se prepararem. Então, a bacia de bronze do tabernáculo de Moisés, quem construiu ali eram as mulheres. Então, quer dizer, todos tinham a sua atividade, sua posição. Então não tinha uma sessão que foi Deus que revelou, foi Deus que falou. Nós começamos a observar algo nesse sentido. Não, isso é estabelecido pela igreja física. Então eu comecei a perceber. Eu falei, então, então que bom, né? Pelo menos se uma igreja está falando que Deus está, que orientou, que Deus está revelando, então eu acredito que Ele está revelando isso também na Batista, Ele está revelando isso na Assembleia de Deus, na Brasil para Cristo também, que eu passei também, vi isto. Então perceberam? Então que bom! Fico feliz porque quando você ouve uma igreja e fala, não, hoje tem culto de senhoras, então tá ali uma revista de senhoras, com mensagem e tal, todas para trabalhar perfeitamente. Mas aí diz, orientação do Senhor. Opa! Não, esta é uma orientação da estrutura que a igreja precisa manter, como Salomão. E onde nós aprendemos isso? No livro de Reis. Nós aprendemos toda essa infraestrutura no livro de Reis. A posição de cada um. Não há uma questão de orientação. Agora, fechando o contexto de tudo que acontece dentro do templo de Salomão, nós temos aqui um evangelista Heber, e também Alexandre Versinags, e também Gisele Irani e Jorge Oliveira, eles descreveram uma coisa interessante. O templo original não era exatamente uma igreja. Olha que coisa interessante. Isso que ele escreveu. Ou uma sinagoga, tanto igreja ou sinagoga. Era o lar da Arca da Aliança. Qual a novidade que ele trouxe? Que eles trouxeram? O Alexandre Versignazzi e também Gisele Irata.
também Jorge Oliveira e Heber o Evangelista. Eles olharam para aquele momento porque eles observaram o quê? Que muitos teólogos, muitos sábios e entendidos, justamente estavam vendo o Templo de Salomão como uma igreja, como uma sinagoga. E aí eles afirmam o seguinte, que não é isso. Era o lar da Arca da Aliança. Perfeitamente, queridos. Evangelista, está certíssimo. Alexandre, está certíssimo. Gisele, está certíssimo. Jorge, está certíssimo, meu querido. Era o lar da Arca da Aliança, não um templo como igreja ou sinagoga. Só que profeticamente, Deus não veio para morar dentro de quatro paredes. Perceberam? O templo que está sendo construído com toda essa beleza, essa grandiosidade e essa forma de cada um se movimentar dentro dele, esse templo é o corpo do homem, templo do Espírito Santo. É eu e é você. É onde Deus Pai quer morar. Deus Filho quer morar. Deus Espírito Santo quer morar. Queridos, esta aula que nós tivemos hoje está apresentando o templo. Só que o templo no teor profético não é a estrutura física. Tanto é que em São Paulo nós temos um templo que construíram com todas as infraestruturas de Salomão, uma igreja. Perceberam que os sábios entendidos veem o templo como uma sinagoga, como uma igreja, e não é. Era o lar da arca. Era o lar da arca. E esse templo é a minha vida, é a sua vida. E a arca está lá dentro, que é o meu coração. E nela está lá dentro as pedras, as tábuas da lei, Deus Pai, está lá dentro. Pote de maná, que não se estragou e que não precisava mudar, porque não se mudava, era o potezinho que ficou dentro da arca. Porque depois tem muitos estudiosos que falam, não, porque sempre trocava o maná. Ei, chegou um momento que o maná não vinha mais. E quando a arca foi para Davi, e quando Davi foi para Salomão, e foi para a mão dos filisteus, perceberam? O pão não se estragou. Não tinha ninguém para mexer o pão, porque sabe porque aquele pão é o Senhor Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. Ele não se estraga. Ele é eterno. Olha que coisa gloriosa. E por fim, a vara de Arão, que é o Espírito Santo. Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro da arca. Dentro do meu coração. O meu coração é esta arca. Pastores, isto é a revelação. Isto é a revelação, o teor profético. Não fere a palavra. Eu uso a história, usamos a história para compreender o profético. Aí Deus revela e ele vai testificar. Então perceberam? Então a orientação, jejuns, tudo já está estabelecido. Então é só você realmente tomar posse da bênção. Quando precisar jejuar, jejue. Vai precisar consultar, oração, direção? Não, não precisa. Se tiver uma dúvida, procure o seu pastor. Mas não precisa, porque o próprio Senhor Jesus diz, chegarão dias que o noivo será tirado, e então jejuarão. E aí ele não coloca nem no presente e nem no passado. Ele coloca o verbo no futuro. Jejuarão. Por quê? Ele está ausente fisicamente, mas espiritualmente
presente em nossas vidas. Amém, queridos? Na próxima aula, nós estaremos vendo Reis, capítulo 6, de 11 a 15, onde veio a palavra do Senhor dizendo: quando a esta casa que tu edificasse, se andares dos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Aqui é Deus falando com Salomão. De que forma? Na próxima aula. Eterno Deus e Pai, nós louvamos o teu nome e bendizemos a ti, ó Pai. E pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e venha selar uma bênção de graça a cada um, Senhor, dos nossos irmãos, nossos amigos, família, que venha estar apreciando esta aula, possa sentir o seu corpo a partir de hoje como templo do Espírito Santo, para que possa, Senhor amado, participar também da maravilha gloriosa de um dia estar nesta terra, no milênio, com Jesus, governando todas as nações. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja, toda a família do Senhor, da igreja sem paredes, hoje e até a volta, em glória do Senhor Jesus, e todos possam dizer amém, amém, amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, e obrigado pela sua atenção. E continue conosco, nos apoiando, nos ajudando e nos fortalecendo para que o nosso canal ele possa estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Principalmente aos amados irmãos que não têm tempo para ir a uma igreja física, assistir um culto. Então, nós estamos com essa missão, com este trabalho, para que você possa ser usado nas mãos do Senhor e estar recebendo informações e estar se atualizando nas questões proféticas da volta do Senhor Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus permaneçam com todos, amados irmãos. E até a próxima!